primeira vez que você foi à igreja, você não sabia de muita coisa. A prova de que foi por uma influência. Amém? Muitos de nós, alguns possam até estar assim hoje, mas muitos de nós, a gente não sabia nem o que era a separação da Bíblia em capítulos e em versículos. A gente nem sabia o que era. O pastor dizia, abra aí no capítulo tal, versículo tal. A gente ficava, meu Deus, o que é isso? Não é verdade? Meu Deus, o que é que o pastor está falando, hein? Não estou entendendo. Veja, essa é a prova de que a gente foi ou veio à igreja por influência. Aí entra outra questão. Eu devo sair da influência e estar na presença de Deus por consciência. Amém? A influência ela é para o início. E só permanece na presença de Deus quem adquiriu consciência. E eu não digo isso só em relação à fé, pessoal. Em tudo, a gente deve ter consciência, ou buscar ter consciência daquilo que a gente está dizendo ou fazendo. Amém? Por exemplo, nós estamos hoje, principalmente a internet, a televisão também, e principalmente a internet está cheia de falsas notícias. Falsas notícias. Né, que na linguagem moderna é fake news. Falsas notícias. E veja como a pessoa, quando ela é influenciada, só influenciada pelaquela má notícia, ela não analisa. Ela já observa aquela notícia e já acredita. Quando nesse caso ela deveria analisar. Amém, pessoal? Por exemplo, se colocam lá na internet a foto de alguém, a foto de um homem, e diz, olha, esse homem está estuprando aqui em Taquarana. Esse homem, cuidado com esse homem, porque ele está passando pelas casas. Em algum caso pode ser até verdade. Mas mesmo lá na rua que eu moro, um homem apanhou, porque pensava que ele era um estuprador. Confundiram ele com a foto, meteram lá a madeira. Era um vendedor de porta. Vendia de porta a porta. E aí levou uma camada de pau. Quando não mata, coitado. E a gente deve ter cuidado, pessoal. Imagine estar repreendido. Colocaram lá a foto do pastor Fernando. Esse homem aqui é um bandido. Cuidado com ele. Aí você tem que analisar. Será realmente? Vou pesquisar aqui. Vou pesquisar. Veja, a influência, quando ela é para algo que é bom, ela faz bem. Mas mesmo assim a gente tem que adquirir consciência depois. Agora ela é ruim quando é para o mal. Por isso que você tem que analisar tudo. Inclusive o apóstolo Paulo ele disse assim, olha, analisai tudo e retenha só o que é bom. Amém, pessoal? Você deve analisar tudo e guardar só aquilo que é bom para você, aquilo que edifica a tua vida. Há um comentário aí que ele não é verdadeiro, pessoal, e que muitas pessoas elas repetem esse comentário, esse dito popular, né? Que a voz do povo é a voz de Deus. Você já ouviu muito isso, a voz do povo é a voz de Deus. Mas a Bíblia não diz isso. Nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. Como saber, pastor? Compare a voz do povo com as sagradas escrituras. Se estiver de acordo, é a voz de Deus. Se não estiver, não é a voz de Deus. Amém? Deixe marcado aí, deixe dobrado uma caneta, um papel. Vá para Êxodo capítulo 23. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, pessoal, bem facilzinho. Segundo livro da Bíblia. Capítulo 23.
versículo 2. Diz assim, olha o que é que Deus diz. Não seguirás a multidão para fazeres o mal. Amém? A multidão é o que? O povo. A massa. É o povo. A multidão. Não seguirás a multidão para fazeres o mal. Nem numa demanda, ou seja, numa questão, numa causa na justiça, nem numa demanda falarás tomando parte com a maioria, para torcer o direito. Tem uma tradução que diz, não tomarás parte com o maior, é assim? Com o maior número, que é a maioria. Amém, pessoal? Veja só, numa demanda, nem numa demanda falarás tomando parte com a maioria, ou seja, com a maior parte, para torcer o direito ou o juízo. Amém? E isso é algo que acontece muito, porque geralmente a pessoa ela vai com a maioria. É aquele velho ditado, Maria vai com as outras. Ela vê a multidão e ela não quer saber se aquilo ali está certo ou errado, ela segue a multidão, ela apoia sempre a maioria. Por quê? Porque ela tem medo de defender o que ela acredita, porque ela sabe que a maioria não defende, e aí ela vai ser criticada, ela vai ser perseguida. E nós como cristãos, pessoal, nós devemos ter discernimento das coisas, para a gente não ser levado pela maioria. Então Deus diz, olha, não seguirás a maioria para praticar o mal. Veja só, eu tenho que analisar, isso aqui é certo? Isso aqui é correto que a maioria está fazendo? Se não for, eu não vou fazer. Eu vou fazer aquilo que eu acredito. Amém? Olha, você para estar aqui, você já está contrariando a maioria. Sabia disso? Sim ou não? Porque eu pergunto a você, a maioria da população agora, da população brasileira, está na igreja ou está fazendo outra coisa? A maioria, outra coisa. Pode ter certeza, aconteceu já comigo, provavelmente já aconteceu com você, quando era para ir para uma festa, para ir para uma fusaca, para um bar, para a farra, pessoas iam lá te convidar e dizer, vamos? Sim ou não? E até pagava a sua diversão. Até estava conversando com uma pessoa semana passada, e a gente comentando o seguinte, que quando a pessoa vai para as farras, para bebedeira, ela não precisa nem ter dinheiro, sempre tem alguém que vai pagar. Não é verdade? Sempre tem alguém que vai pagar, não precisa ter dinheiro, é só chegar que alguém vai pagar para você. Veja só, agora para fazer o bem, quem é que chega na sua casa? Quem é que chega na sua casa dizendo, vamos para a igreja? Claro que acontece, mas são raros os casos. Fulano, vamos para a igreja hoje? Não, mas fulano, vamos para a farra? Daqui a pouco, em fevereiro, em abril, vai começar? Março, né? Daqui a pouco, não sei, pode acontecer com você, alguém chegar batendo na sua porta e dizer assim, fulano, vamos para o carnaval? Olha, vai ser muito bom esse ano, viu? E a gente já fez até as camisas do bloco, viu? Quer uma, se quiser eu pago. Olha só. Então isso é a maioria, pessoal. Só que nós não vamos nos juntar à maioria para cometer o pecado. Nós vamos nos juntar à maioria quando for para praticar o bem, para adorar a Deus. Que isso é raro de ser a maioria. Amém? Então, pessoal, nós devemos ter discernimento para a gente não ser influenciado para o mal. Porque aquele que é influenciado
ele sofre também a pena. Quem anda, infelizmente, como marginal, às vezes sem ser culpado, ele sofre a pena. Amém? Já aconteceu o caso de pessoas que estavam andando com marginal, a polícia foi lá e prendeu ele. Ele não tinha praticado o crime, mas só por ele andar, ele pagou também, ele pagou a conta. Então a gente deve analisar. Inclusive, a gente tem que analisar também as nossas amizades. Se elas são boas, se de fato elas têm feito bem ou têm feito mal para a nossa vida. Amém, pessoal? Nada contra você ter amizade, de forma alguma. Mas analise as suas amizades, se tem feito bem a você ou tem feito mal. Se tem feito mal, meu irmão, o conselho é: deixa essa amizade. Infelizmente, é uma amizade que só causa mal a você. Comece a deixar essa amizade, porque a palavra de Deus diz o seguinte aí agora, olha, 1 Coríntios capítulo 15. Primeira aos Coríntios, capítulo 15, Novo Testamento. E principalmente você tem que deixar aquelas amizades falsas, né? Pessoas que demonstram serem seus amigos, mas por trás eles são seus inimigos. Na frente eles dizem: sou seu amigo, mas por trás ele começa a falar mal de você. Ele não está nem aí. Ele critica você pelas costas. Essa amizade não está fazendo bem para você. Amém, igreja? Deixe mesmo, não tenha pena não. Tenha pena não. Até para a pessoa, para ver se ela se toca. Cuidado. Quando a pessoa critica você na sua frente, com a intenção de lhe ajudar, aí essa amizade é boa. Ela dá conselhos a você, para você se corrigir, porque ela quer o teu bem. Mas, geralmente, quando a pessoa fala pelas costas, ela não quer o bem da pessoa, ela apenas quer difamar a pessoa. E aí, essa amizade, ela não serve. Amém, igreja? Versículo 33. Diz assim: não vos enganeis. Amém? Olha, não se enganem. As más conversações corrompem os bons. Conversações é amizades, companhias. Amém? Talvez tenha alguma que já está traduzido aí. Tem alguma? Amizade ou companhia? Quem tem companhia, levante a sua mão. Vou repetir. Não vos enganeis, ou seja, não erreis, não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Quantas das vezes um pai criou o seu filho, a sua filha, com tanto carinho e cuidado, ensinando aquilo que é certo, ensinando aquilo que é honesto, ensinando o bom viver, mas de repente o filho ou a filha se juntou com alguém e de repente o jovem ou a jovem virou a cabeça. Mas há amizades, más companhias. Veja só, infelizmente, é mais fácil, infelizmente, pessoal, o mal, a pessoa ser influenciada para o mal do que para o bem. Infelizmente, deveria ser o contrário, mas não é. É mais fácil a pessoa ser influenciada para o mal do que para o bem.
E aí, tenhamos cuidado. É até, por exemplo, quando você começa a conviver com algumas pessoas, se você não tiver cuidado, você pega até o jeito daquela pessoa e você pega até, como é que se diz? Você pega sotaque até, e você pega, como é que faltou a palavra agora? As palavras, os hábitos. Sim ou não? Tem que ter cuidado. Amém? Ter cuidado, manter a sua fé, manter a sua santidade, né? E rejeitar aquilo que é mal. Dá um basta naquilo que é um atrapalho na sua vida. Eu ri com a história que o pastor Silas Malafaia estava contando do crente no trabalho, o homem, né? O homem no trabalho, casado, homem casado no trabalho, o crente casado no trabalho. Aí no trabalho ali, de repente, a mulher coloca os olhos nele, uma mulher, aí ele passa e ela começa a dar psiu para ele. Psiu. Ainda se dá psiu? Acho que hoje não dá mais não, né? É mais antigo psiu. Lindo. Aí ele, sangue de Jesus tem poder. É casado ele. Aí vai passando o tempo, ela faz a mesma coisa. Aí ele, era o sangue de Jesus, agora é o sangue de Jesus. Poder já tirou já. Passa o tempo, ela insiste. Aí ele, o sangue. Depois ele não fala mais nada. Daqui a pouco ele cai. Tem que ter cuidado. O mal tem que ser cortado. Amém, pessoal? Se deixar a raiz lá, vai brotar novamente, meu irmão. Tem que cavar lá e tirar a raiz com tudo, para que não nasça novamente. Quem está entendendo, pessoal? Até um pecado eu tenho que tirar da minha vida, um pecado que a pessoa ainda deixa permanecer na vida dela. Algo que ela sabe que é errado, que é pecado, mas ela ainda está deixando. Não, deixa aí. Não, tem que ser tirado, meu irmão, porque pode causar um grande dano na tua vida, lá na frente. Por enquanto, né, ainda não causou um dano, mas se não tiver cuidado, vai causar um sério dano na tua vida lá na frente. Não tem como. O mal, o pecado sempre traz mal para a nossa vida. Por isso, devemos nos arrepender e deixar. Amém? Davi, ele disse, enquanto eu me calei, os meus ossos se secaram. Mas quando eu confessei as minhas culpas, amém, pessoal? Aí eu fui livre, né? Veja só. Enquanto a pessoa não se arrepende, o pecado fica ali torturando a pessoa. E deixa a pessoa amargurada, ela não tem paz. Mas quando ela se arrepende, pede perdão, parece que ela tira uma tonelada das suas costas. Sim ou não, pessoal? Faça a prova, peça perdão, tanto a Deus como a alguém que você ofendeu. Faça a prova. Você tem um alívio tão grande no mundo, parece que você vai voar. Parece que você vai flutuar. Porque quando você pede perdão, pessoal, a força do pecado, ela é desfeita. O pecado perde a força quando você pede perdão. E digo mais, você deixa o teu inimigo sem forças quando você pede perdão a ele. Amém? É porque você chega e diz, me perdoe, me desculpe. Você quebrou as forças daquela pessoa. Talvez aquela pessoa estava pensando até em fazer um mal a você. Mas com aquele pedido de perdão, pronto. Amém, pessoal? Não é assim? É igual, por exemplo, dívida. Dívidas atrasadas,
dívidas pessoais, você tem dívida com alguma pessoa, passa-se o tempo. Se você falar com aquela pessoa, sabia, talvez que ela até vai lhe entender. Sabia que ela vai lhe entender? Às vezes ela lhe entende, ela iria até fazer o mal, mas você for olhar e disse, olha, você explicou a sua situação, e em alguns casos a pessoa vai dizer, tudo bem, eu vou aguardar. Amém, pessoal? Quem está entendendo, levante a mão, diga graças a Deus. Veja só, as más conversações, companhias, amizades, corrompem os bons costumes, né? A minha mãe, ela tinha essa preocupação quando eu era criança, eu não entendia, né? Dizia, ó, não ande com aquele menino. A gente é criança e diz, não, minha mãe não sabe de nada não. É meu amigo, minha amiga. Olha só. Mas deixa eu dizer uma coisa, o pai e a mãe sempre querem o bem do filho. Amém, pessoal? Quando diz, olha, tenha cuidado, é porque sabe das coisas. E realmente o bem. Não é assim? Imagina o nosso Deus. Será que Ele quer o nosso bem ou não? Então, quando Ele diz, olha, deixa isso, tenha certeza, é para o teu bem, Ele vai te abençoar. Vamos para o Salmo 12, pessoal. Hoje a gente vai passear na Bíblia. Dar um passeio. Versículo 1. Diz assim. Olha só o que é que o salmista diz, Davi. Diz assim: salva-nos, Senhor, porque faltam os homens bons, benignos. Amém? Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens bons, ou benignos, a mesma coisa. Porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Veja, já na época de Davi, e hoje, se ele estivesse vivo ainda hoje, meu irmão, aí que ele iria falar isso mesmo. Não é verdade, pessoal? Você liga a sua televisão, no jornal, e é tanta bagunça, é tanta maldade sendo praticada aí, sim ou não? Você vai fazer uma viagem e você fica preocupado com a sua casa. Meu Deus, será que eu fechei a porta da cozinha? Será que eu fechei a janela de chave? Se o ladrão entrar. Veja, por que essa preocupação? Por causa da maldade que está no mundo. Deus não quer isso não, pessoal. O que eu estou querendo dizer? Se a gente não tiver cuidado, a gente vai ser influenciado para o mal também. Não é verdade? Sim ou não? Às vezes a população, ela fala dos marginais, mas não dá o exemplo. Por exemplo, eu trabalhava com um rapaz trabalhava comigo. Rapaz não, um senhor já, né? Quase senhor ele. E ele disse assim, olha, Fernando, virou um caminhão de Danone lá no Maribondo, lá em Maribondo. E pense, todo mundo foi lá, o motorista lá e todo mundo pegando os Danone. E ele disse, eu peguei tanto Danone que eu só tomava, eu não comia. Era só no Danone. E Fernando me deu uma dor de barriga. O camarada era só no Danone a semana inteira. Parecia eu quando era criança que só no doce. Minha mãe comprou lá uns confeitos em formato de coração, uma caixa, pronto. Eu não comia. Comida. Era só no confeito. Ele era só no Danone. Bem feito ele dar uma dor de barriga. Veja só, mas a população fala dos marginais, sim ou não? Mas quando acontece um caso desse, vai lá. Não sei quem me contou esses dias,
virou um caminhão de móveis. Foi lá, foi indo para João? Eu não sei quem foi que me falou. Virou um caminhão de móveis, as pessoas lá de pegar os móveis. Olha só, você vê mesmo nas greves que tiveram há pouco tempo atrás, as greves que você assistiu nos jornais. As pessoas aproveitavam as greves, quebravam as lojas e roubavam as lojas. Sim ou não? Veja só. Aí é por isso que Davi, já naquela época, estava dizendo: salva-nos, Senhor, resgata-nos, porque faltam os homens bons. São poucos os fiéis. Meu Deus, o que será de mim? Pense como é uma luta, pessoal, você ser fiel neste mundo. Pense como é uma luta você ser honesto neste mundo. Porque em qualquer lugar que você vai tem desonestidade, tem alguém dizendo: olha, vamos fazer o mal. Sim ou não? Olha, tem nada não. Vamos aqui fazer o mal. Não tem nada, é só uma vez. E é uma luta para você ser fiel. Amém? É uma tentação para você não ser fiel, no caso. Exatamente. Aí imagine Davi vivendo ainda hoje. Meu Deus, hoje é que está. Salva-nos, Senhor. E você vai fazer essa oração: Deus, Senhor, me ajuda a ser fiel nessa terra. Não é fácil. Me ajuda a ser honesto nessa terra, pessoal. Ou seja, Senhor, você vai dizer isso para Ele. É igual Noé. Em toda a humanidade, na época de Noé, só Noé era honesto e fiel. Mas só que no final ele foi vitorioso. No final tudo deu certo para ele, porque ele foi salvo. Amém? Quem pratica o mal acha que está se dando bem, não é assim? Eita, estou me dando bem. Mas o final vai ser um final triste, um final infeliz. Mas aquele que se esforça para ser honesto, para ser fiel, o final dele será um final feliz. É Deus quem promete, é Deus quem garante. Quem está entendendo, levanta sua mão, diga: bendito seja o nome do Senhor. Amém, pessoal? E versículo 2: cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros, ou seja, bajuladores, e coração dobrado, ou seja, um coração, a pessoa não diz a verdade. Coração dobrado é a pessoa escondeu a verdade. Quem entende, pessoal? Aí diz assim: o Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Amém, pessoal? É só questão de tempo. É só questão de tempo. Quem pratica a maldade vai colher a maldade. Não tem como. A lei da semeadura é uma certeza, 100% de certeza. Plantou, colheu. Amém? Assim como 2 mais 2 são 5, são? É 5? 2 mais 2 é 5. É não, é 4. Não tem erro. 2 mais 2 são 4. Assim, quem planta, colhe. Amém? Pastor, meu passado eu plantei muita coisa ruim. Não tem o que fazer mais. Agora, comece agora a plantar coisas boas. Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Amém, pessoal? Praticamente todos nós tivemos um passado meio errado. Mas agora, meu irmão, é daqui para frente. Pode ser até que você colhe algumas coisas do seu passado. Mas se você quiser ter um futuro abençoado, comece a plantar boas coisas agora. Boas obras, boas palavras, plante perdão, plante misericórdia, que tudo isso você vai colher
lá na frente. Jeremias capítulo 5. Vá passando o que você acha. Depois de Salmos é Provérbios, depois Eclesiastes, Cantares, depois Isaías e depois Jeremias. Capítulo 5. Quem achou, diga amém. Amém. Versículo 1. Dai voltas às ruas de Jerusalém e vede agora. Informai-vos e buscai pelas suas praças, para ver se achais alguém, ou se há um homem que pratique a justiça, ou busque a verdade, e eu lhe perdoarei. Amém, pessoal? Veja que Deus estava dizendo, olha, ande aí pelas ruas de Jerusalém, pelas praças, e veja se tem alguém que queira a justiça e que fale a verdade. Se você achar, eu vou perdoar esse homem, eu vou perdoar essa pessoa. Amém, pessoal? Todo aquele, pessoal, que quer a verdade, ele vai achar a verdade. Amém? Todo aquele que busca a justiça, Deus vai manifestar a justiça na vida dele. Amém? Agora, se a pessoa disser assim, olha, não quero a verdade e não quero justiça, como é que Deus vai perdoar? Se ele não se arrepende, ele já está dizendo, eu não quero me arrepender, eu não quero verdade, eu não quero justiça. Deus vai perdoar quem quer. Quem não quer ser perdoado, fique com o pecado. Mas quem diz assim, meu Deus, eu quero mudança para a minha vida, eu quero a verdade agora, Senhor, eu quero a justiça. Aí Deus disse, pronto, você vai ter, eu lhe perdoo. Amém, pessoal? É igual você vê pessoas que levavam uma vida terrível, pessoal, mas depois conheceram a Cristo, foram transformadas. E você não pode mais criticar essas pessoas pelo seu passado. Você vai agora observar daqui para frente a vida da pessoa, não é o passado dela. Porque uma pessoa sem Deus, sem Jesus, ela não tem o que temer, ela pratica o mal mesmo. Então não julgue uma pessoa pelo passado. Quem entende? Amém, pessoal? E aí diz assim, versículo 2: E ainda que digam, vive o Senhor, de certo, falsamente juram. Ou seja, eles ainda diziam, não, vive o Senhor é vivo. Mas era só de boca para fora, não era com sinceridade. É igual muitas pessoas que dizem, eu amo a Deus, de boca para fora, da boca para fora. Não é sinceramente, não é de coração. Ah, Senhor, porventura não atentam os teus olhos para a verdade? Veja só, feriste-os e não lhes doeu. Eu observo pessoas que Deus permitiu muitas situações na vida dela e mesmo assim elas não se arrependem. Veja, feriste-os e não lhes doeu, ou seja, eles não sentiram o peso da sua culpa, eles não se arrependeram. Pessoas que já sofreram muito na vida e ainda não acordaram para buscar a Deus, quando é que vai acordar? Pessoas já sofreram coisas gravíssimas, pessoal, e elas ainda não se tocaram. É igual os dois ladrões lá na cruz. Um blasfemava de Jesus, sim ou não? Um dizia, esse é o Cristo, nada. Se é o Cristo, desça da cruz e tire a nós. Já o outro dizia, rapaz, cala a tua boca.
tu nem estando nessa condenação, temes a Deus? Observe, vou traduzir para você. Rapaz, tu nem no sofrimento, tu teme a Deus? Imagine, se no maior sofrimento da pessoa ela não busca a Deus, quando é que ela vai buscar? Parece que nunca. Então Deus está dizendo, ou seja, o profeta está dizendo ao Senhor, Senhor, feriste-os e não lhes doeu. Eles não sentiram o peso da culpa. Consumiste-os e não quiseram receber a correção. Deus deu uma, vamos traduzir, pessoal, Deus deu uma pisa no seu povo e o povo continuou no erro. É aquele menino que você dá uma pisa e ele volta a fazer tudo de novo. Ixi, apanhou agora. Parece, às vezes, a pessoa que nem criança, né? Ela volta, ela não aceita a correção, ela volta para fazer o mal. Lá no caso das crianças, elas são, ainda não tem consciência, né? Mas uma pessoa adulta, e diz assim, endureceram as suas faces mais do que uma rocha, e não quiseram voltar. Mas eu acredito que você não é assim. Diga amém. Você vai aceitar a correção do Senhor, e você vai dizer, eu quero, Senhor, a justiça, eu quero a verdade. E Senhor, eu vou me esforçar para não ser influenciado pelo mal e nem para o mal. Eu não vou seguir a multidão para praticar o pecado. Amém? Ainda que seja a maioria. Eu prefiro seguir, Senhor, a minoria para fazer o bem do que a maioria para fazer o mal. Quem pode dizer isso? Levante sua mão. Então nós vamos orar. Amém? E você vai fazer uma oração parecida com a de Davi. Senhor, salva-me, me ajuda a fazer o bem aqui na terra.